dia, turma. Vamos fazer uma correçãozinha, né, das atividades de língua portuguesa de ontem, tá bom? Olha, então vocês vão abrir aí o livro de língua portuguesa na página 340, certinho? Então vamos lá. Número 1. Quais são os sujeitos e os seus respectivos núcleos nas frases? Identifique-os e classifique-os, né? Lembrando que o sujeito ele tem núcleo e também tem as suas classificações, né? Vamos lá. O Brasil apresenta uma grande dimensão territorial. Lembrando que o quê? Para eu achar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que identificar na frase é o verbo, não é isso? Então, qual é o verbo aí? Apresenta. Aí eu faço a perguntinha para o verbo. Quem apresenta uma grande dimensão territorial? O Brasil. Foi a minha resposta, o Brasil. Então, qual é o sujeito aí? O Brasil. Então, vocês vão circular o Brasil, certo? E aí, eu tenho o quê? O Brasil como núcleo do meu sujeito. Então, eu tenho apenas um núcleo. Então, eu tenho aí um sujeito simples, certo? B. Ana e Júlia estão no quintal. Então, verbo estão. Quem estão no quintal, né? Ana e Júlia. Achei a resposta? Então, Ana e Júlia é o meu sujeito. Eu tenho aí dois núcleos, Ana e Júlia. Então, eu tenho um sujeito o quê? Composto. Aí vocês vão escrever lá na frente, sujeito composto, certo? Ontem fomos à festa. Quem fomos à festa? Achou aí, gente? Eu fiz a pergunta pro verbo. Não achei. Eu chamo isso aí de sujeito o quê? Desinencial ou sujeito oculto, certo? Então, não tem sujeito, não tem núcleo do sujeito. Vocês não vão circular sujeito aí. Só vão escrever sujeito desinencial ou sujeito oculto. Alugaram as mesas. Quem alugaram as mesas? Quem? Ele, ela, eles, né? Eles alugaram as mesas. Eu não sei se foi eles, se foi elas, aqueles, fulano, eu não sei. Então tá o quê? Indeterminado. Também não vou circular sujeito aí, porque não aparece. Aí eu só vou escrever aí na frente, sujeito indeterminado. A mãe, a menina e os irmãos estão bem. Então, qual é o verbo aí na frase? Estão. Quem estão bem? A mãe, a menina e os irmãos. Então, o sujeito, vocês vão circular a mãe, a menina e os irmãos. Então, eu tenho aí 3 núcleos. Então, se eu tenho mais de um núcleo, eu chamo de sujeito o quê? Composto. 2. Sublinhe os sujeitos das frases e escreva qual é o seu núcleo. Então vamos lá, ó. Sônia e Laura foram ao shopping. Aí eu faço a perguntinha pro verbo. Foram. Quem foram ao shopping? Sônia e Laura. Então eu sublinho e vou escrever lá o núcleo. Qual é o núcleo aí? Sônia, Laura, tá? O E não. Só Sônia, vírgula, Laura, tá? Ao redor do Sol giram os planetas. Aqui, gente, tem um peguinha. Vocês às vezes vão achar que o sujeito está sempre no início da frase, né? Mas não. Nesse caso aqui, olha. Ao redor do Sol giram os planetas. Quem giram ao redor do Sol? Os planetas. Então, quem é o sujeito aí, gente? Os planetas. Então, vocês vão sublinhar os planetas. Qual que é o núcleo aí de os planetas? Planetas, né? Tem um sujeito simples. As meninas participaram da brincadeira. Quem participaram da brincadeira? As meninas. Então, tá aí o meu sujeito. Vocês vão sublinhar as meninas. E o núcleo? Meninas. Todos participaram da recepção. Então, quem participaram da recepção, né? Todos. Então, todos é o meu sujeito. Então, vai sublinhar todos, o núcleo. Todos, certo? 3. Escreva predicados para os sujeitos abaixo.
A Aline foi para a escola, por exemplo, né? Ruth e eu vamos comprar frutas. Aquela criança é muito esperta. A vaca, o boi, e o cão fizeram muito barulho. Estou dando exemplos, tá, gente? Porque aí é uma resposta pessoal. Eles gostam de ir ao shopping, tá? Então, tá aí para vocês. Hoje a atividade de interpretação de texto, né? Ontem era para ter feito o contrário, mandar a interpretação de texto para depois a produção de texto, mas sem problemas. Não ia influenciar em nada ler ou não ler o texto da interpretação para fazer a produção de texto, né? Era só para poder clarear mais as ideias. Mas sem problemas. Então, hoje vocês farão a interpretação de texto lá do texto Gratidão. Alguns alunos me perguntaram, tia, aquela folha em branco é para fazer o quê? Gente, calma, espera, vocês são ansiosos demais. Nós vamos fazer alguma coisa com ela sim. Então, vocês calma que vai chegar o dia de fazer, tá? Vai usar ela e aquela folha verde que foi junto com as atividades. Ou seja, uma folha colorida, uma folha em branca, nós vamos fazer o quê? Alguma coisa de arte, tá bom? Então, beijos e qualquer dúvida, só chama a tia Cris.